você pode adorar o Senhor. Oh, entrega a Ele o seu coração. Entrega a Ele o seu coração. Adora a Ele com tudo que você tem. Entrega o fardo a Ele. Vem como assim, da mesma forma que você chegou. Adora ao Pai. Oh, obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Neste lugar, Pai. Te entregamos, Pai, tudo a Ti, Senhor. Te entregamos tudo a Ti, Pai. Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção, Rei do meu coração. Seja o vento a soprar, minha âncora do mar, oh minha Rei do meu coração, Rei do meu coração. Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção, Rei do meu coração. Seja o vento a soprar e a âncora no mar, oh minha canção, Tu és bom, bom, oh,
deixará jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás. Tu és bom. Tu és bom, bom, 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 bom. Você pode declarar nessa noite a bondade do Pai? te dar.
ao Pai pela bondade dele. O que ele tem feito na sua vida. Seja grata a ele nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Pelo teu amor, pelo teu favor. Digno, oh, digno és. Oh, santo, santo. Te amamos, te bendizemos. Te adoramos, Pai. Tu és lindo, digno de louvor. Santo, santo. Tu és bom, é bom, Senhor. A tua bondade nos persegue, a tua bondade nos persegue. Obrigado, Pai, pelo teu favor. Obrigado pela tua bondade, Papai. Santo, santo, digno de adoração, digno de louvor. Digno és, digno és. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meio fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que a mim
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né? E ministrar uma palavra para vocês. O pastor me ligou hoje de manhã, teve uma emergência. E a gente está aqui, né? Glória a Deus. E o pastor perguntou, eu digo, rapaz, o que o senhor disse aí, nós vamos fazer. E ele pediu para eu pregar, trazer uma palavra de Deus que está no meu coração para o coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eu estava me lembrando esses dias, a gente vai ficando mais maduro e vai lembrando das coisas do passado, né? E eu estava me lembrando que a primeira vez que eu peguei no microfone, aliás, tinha microfone não, era na garganta mesmo. Eu tinha 13 anos. Completando aí 20 anos, né? Que eu prego um pouco da palavra. E isso é motivo de alegria para mim. Eu estava me lembrando esses dias, orando ao Senhor e me lembrando de coisas que Ele falou para mim quando eu era um meninozinho, que eu não tinha nem ideia do que seria, né? Do futuro, assim. É lógico que a gente sempre tem expectativas, a gente crê em coisas grandes. E o Senhor estava me relembrando, né? Esse período. Eu tinha um caderno, João Vitor, né? O homem dos cadernos, né? Tinha um monte. Eu só tinha um bem pequenininho assim. Ó. Nunca fui muito de escrever, não. É errado, da minha parte. Né? É bom escrever, principalmente um caderno de 20 matérias, logo uns 10, e registrar, porque o Senhor fala muitas coisas, principalmente quando você está lendo a palavra, e pode observar que muitas delas você esquece, apesar de lembrar de muitas você também esquece. E aí o anotar é bom, para o registro ficar mais forte. Eu só tinha um caderninho, e quando um dia eu achei esse caderno, não sabia nem onde é que estava, mexendo nas minhas coisas, eu achei esse caderno, eu achei tão interessante, porque o que eu escrevi lá quando eu tinha 13, 14 anos, é as coisas que eu creio ainda hoje. Impressionante, eu fiquei admirado, por quê? Porque eu não lembrava, e porque quando você vai amadurecendo, você vai tendo visões diferentes. Né? Você vai aprendendo outras coisas, e quando você lê um livro ou qualquer outra coisa, as percepções são diferentes, são maiores, são melhores. Mas, por incrível que pareça, até eu fiquei admirado. Eu digo, vale, meu Deus, como é que com aquela idade eu consegui perceber isso e escrever isso, e eu tinha esquecido de que eu tinha percebido aquilo.
naquele texto, inclusive era o livro de Efésios, que estava lá anotado. E aí eu estou contando só um pouquinho aqui da minha história, tá? Não vou pregar sobre a minha vida, não. Eu gosto mais de falar sobre a vida de Jesus. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele não precisa de muito. Amém? A Bíblia diz que Deus, do nada, Ele fez tudo. Pelo Espírito de Deus, eu quero lhe dizer, Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muito. Do nada, Ele fez tudo. Jesus estava indo ressuscitar uma menina, se eu não me engano, é nesse contexto. Quando um centurião no meio do caminho barra Jesus. E ele disse, mestre, eu tenho um servo. E digo a este vai, e ele vai. Eu digo a este vem, ele vem, faz isso e ele faz. Ou seja, ele estava dizendo que tinha um servo que estava à sua disposição e que era o quê? Obediente. Faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Vai por aqui, ele vai. O que eu disser, ele faz. Aí é que está o segredo aqui, ó. Ele diz para Jesus, mestre, eu vejo que tu, olha a palavra que ele usa, também é homem de autoridade. Você está entendendo? Um homem importante da sociedade, um centurião que tinha várias pessoas à sua disposição. Ele chega para Jesus e disse, eu vejo que tu também, assim como eu, tu também é um homem de autoridade. E eu me submeto a essa autoridade. Diz somente uma palavra. E o meu servo ficará curado. O que foi que Jesus disse para ele? Vai. Uma palavra. Disse, vai, e seja feito conforme a tua fé. Vai. Uma palavra. E a sua história pode mudar nessa noite. Aleluia. Se você olhar para Jesus como quem realmente Ele é, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Salvador, e você se submeter à sua palavra, Ele vai dizer, vai, e tudo vai ser mudado na sua vida. Ele vai dizer, vai, e tudo vai ser resolvido, porque só basta uma palavra dele, uma palavra obedecida, e a sua história mudará. E a minha história mudará. Diz somente uma palavra. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele tem princípios. O reino de Deus, ele tem princípios. E os princípios do reino de Deus são movidos pela palavra. Pela palavra. O seu coração está inflamado com a palavra de Deus? Ou o seu coração está inflamado com as circunstâncias do mundo? Amém? O reino de Deus é movido por palavra. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Crie, por isso falei. Deus disse, haja luz e houve luz. E ele disse, tendes a fé em Deus, a fé de Deus, a fé igual Deus teve para construir o mundo, uma fé poderosa. Amém? Então, onde está o seu coração, a sua língua, a sua boca, está inflamado com as circunstâncias, pressões externas, ou está inflamado pela palavra de Deus? Outra pergunta, você está se alimentando do quê? Do que o mundo está pregando ou da palavra de Deus? Porque é assim que se inflama um coração, é assim que enche o coração, pela palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Mas a fé do diabo também vem pelo ouvir as coisas do diabo. Como é que sai da sua boca? Qual a palavra que sai da sua boca? Você se alimenta de quê? É de acordo com a sua dieta espiritual que a sua vida vai caminhar, vai andar. O reino de Deus é movido por palavras. Aprenda isso. Se levante de manhã e ore ao Senhor. A primeira coisa que você deve fazer. Se consagre o seu dia ao Senhor. Pai, o meu dia é teu. Eu vou sair daqui, em nome de Jesus, e vou ter um dia vitorioso. Vou ter um dia triunfante para a glória de Deus. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 28, se não me engano.
A Bíblia diz assim: pelo que tendo recebido um reino, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Amém, querido? A Bíblia diz que a glória do mundo, ela é o quê? Passageira. Alguém aqui conhece alguma circunstância humana que seja eterna? Não tem. As lutas vêm e vão. Os problemas vêm e vão. As dificuldades vêm e vão. Mas o reino de Deus, ele não pode ser abalado. Qual é a cultura que eu e você, que nós estamos vivendo? A cultura do mundo ou a cultura do reino de Deus? Porque se você recebeu o reino que não pode ser abalado, ele não pode ser modificado, a sua estrutura não treme, os reinos se abalam, os povos se frustram, né? E por aí vai, mas o reino de Deus, ele não pode ser abalado, porque ele é eterno, ele existe desde sempre. Então, quando você segue a cultura do reino, é a cultura do reino que transforma, que modifica o reino natural, não é o contrário. Aquilo que vem de fora, mesmo que lhe atinja, que você possa ficar por um momento triste, por um momento abalado, mas ele não vai mudar. As estruturas que Deus criou dentro de você não vai mudar. É as estruturas que Deus colocou dentro de você que vai mudar as circunstâncias, não é o contrário. É um reino que não pode ser abalado, querido. É um reino que não pode ser modificado. A Bíblia diz que Deus, nele não há dúvida, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos, o Cristo ressurreto, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém, queridos? Deus, ele te deu. Isso aqui eu não estou falando para te animar, para te empolgar, para te agradar, não. É a Bíblia que diz. Ele te deu estrutura. Ele te deu estrutura para comportar aquilo que ele preparou, para colocar dentro de você. E aquilo que ele colocou dentro de você é eterno, não muda. Olha só, a Bíblia fala que Moisés resplandecia a glória de Deus na sua face. Ele subiu no monte, passou um monte de dia lá com Deus, 40 dias. Quando ele desce, o seu rosto brilhava como o sol. O povo ficou com medo, o povo não conseguia olhar para o seu rosto. Ele botou um pano na cara, para que as pessoas pudessem ouvir o que ele tinha para dizer. Mas quando nós chegamos na nova aliança, lá em 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios, 2 mesmo, capítulo 3, a Bíblia diz que a glória que resplandecia no Moisés era passageira. Era transitória. Aleluia! Era transitória, era num momento e no outro já tinha ido embora, já tinha se acabado aquele momento tão especial, tão lindo, tão poderoso, tão grandioso, principalmente para a sua época. Era passageiro. Paulo estava dizendo, ei, isso aí vai passar. Mas aí ele diz, olha, vocês não, vocês são diferentes. O Espírito Santo de Deus, ele vai habitar dentro de você. Você vai contemplar a face de Deus, aleluia, como por um espelho, dia após dia, até ver completamente a sua face, o seu rosto. Você vai ver um dia como ele é, plenamente, olhando como por um espelho dos dias atuais. Por quê? Porque naquele tempo o espelho era embaçado. Por isso que ele diz, o espelho era de bronze polido, por mais que você conseguisse enxergar alguma coisa, você não via completo.
Aí o apóstolo Paulo diz, quanto mais você vai para a presença de Deus, mais esse espelho vai ficando limpo. E mais limpo. E você vai contemplando a face de Deus, a glória de Deus. Aleluia! Você vai contemplando a glória de Deus. E a Bíblia diz assim, ó, por causa que isso é feito pelo Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó, aonde o Espírito de Deus habita, aí é liberdade. É nesse contexto que ele fala que aonde o Espírito de Deus habita, a liberdade. Ou seja, liberdade para entrar, como o pastor falou, no Santo dos Santos. Ousadia. Quem te dá essa ousadia que o pastor falou aqui quando o culto começou? Quem te dá essa ousadia de invadir, de entrar, de acessar com toda e total liberdade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, o reino que o Senhor trouxe para nós, para a sua igreja, para o seu povo e para todos quantos receberem Jesus, é um reino que não pode ser abalado. Ele é um reino que não muda. Ele é um reino que não há sombra de variação nele. Você pode confiar. Quando, em 2012, eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Em 2012, em julho, eu estava numa oração, um mover de Deus lindo. E aí eu me via num alto pico de um monte que eu não conheço. Era meio, só via eu mesmo. E o resto tudo era escuro. Mas eu sabia que eu estava em cima do monte. E existia um monte na frente, e o resto era um abismo. E o Senhor dizia, caminha. E eu ficava com medo na visão, eu dizia assim, como eu vou caminhar para onde? E o Senhor insistia assim, em dar um passo, né? Quando eu dava um passo, uma ponte se montava assim na minha frente. E assim eu ia passando até chegar do outro lado. Madeira após madeira se montando na minha frente. Assim é a palavra, assim é o reino de Deus. Pode confiar, pode pular. Como a Maísa disse outro dia, ele é mais firme do que esse chão. Porque esse chão, essa terra que você pisa, foi Deus que disse, haja. Por isso Pedro andou sobre as águas por meio da palavra de Jesus. Por isso, Pedro, de acordo com a tua palavra, eu vou lançar mais uma vez a rede. Eu passei a noite pescando, não peguei nenhuma piaba, mas pela tua palavra eu vou jogar de novo. E quando ele puxou, a Bíblia diz que veio uma grande pesca, cheio de 127 grandes peixes. Aleluia, vale a pena obedecer à voz de Deus. Vale a pena obedecer à voz do Espírito. Aleluia, nós precisamos, queridos, aprender a ouvir a voz de Deus e a ouvir a voz do seu Espírito. Existe a bênção de Deus sobrenatural para aqueles que ouvem a voz de Deus. Aleluia. Deus quer falar para você, Deus quer falar para mim. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa ouvir. Aleluia. Amém, querido? Ele está disposto, em outras palavras. Ele está disposto. O mundo vem, as circunstâncias vêm contra você, mas é como se Jesus ficasse no meio, assim, suportando, naquela cruz, toda a carga. O escrito de dívida que era contra nós, contra a humanidade, ele rasgou na cruz do Calvário. Eu comparo a prisão espiritual de um homem como uma pessoa presa com a chave na mão. O cadeado está trancado, a chave está na mão, mas a pessoa não enxerga. Não consegue enxergar. Porque Jesus estava, olha só, Jesus estava expulsando o demônio. E os fariseus diziam, ele expulsa o demônio pelo próprio demônio. Loucura, né? E Jesus disse, isso aí não pode. Nenhum reino dividido contra si subsiste. Nenhum reino, se ele vier contra ele mesmo, ele vai morrer. Aconteceu isso lá na antiga aliança, ele vai ser destruído. Ou seja, ele chamou o reino do diabo de reino. É também um reino. É também um reino. E esse reino, ele aprisiona as pessoas.
Mesmo porque o diabo não precisa de fé para agir. Ele, pelo contrário, ele precisa da falta da fé em Deus para agir, é tranquilo para ele. Ele precisa mesmo de incredulidade. Então, o reino do diabo, ele aprisiona as pessoas. E o reino de Deus liberta as pessoas. Mesmo para pecar. O único que quer que você faça a vontade dele por imposição é o diabo. Deus não, Deus ele te dá liberdade. Adão e Eva foi criado, ele colocou uma árvore lá no meio do jardim e deu a opção de ele pecar. Ele disse aqui, ó. Escolhe, meu irmão. Escolhe. E nós não percebemos, muitas vezes, mas nós passamos por isso todos os dias. Da hora que levanta até a hora que vai dormir. Escolha, vai orar ou não? Escolha, vai lembrar que Deus existe, sim ou não? Vai entregar a tua vida a Jesus hoje, sim ou não? Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Vai entregar a sua vida a Jesus hoje ou não? Vai lembrar que Ele existe hoje ou não? Todos os dias nós passamos por isso o dia inteiro. O dia inteiro. E nós não nos apercebemos disso. Mas hoje eu estou aqui para acender uma luz. Para que você pense nisso. Todos os dias. João capítulo 10 e versículo 10. O reino de Deus, ele te oferece liberdade. Liberdade. O reino do diabo, ele te oferece uma prisão. Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10. A Bíblia diz o quê? O diabo, o ladrão, não vem senão, ou seja, o único objetivo dele são esses três: matar, roubar e destruir. O ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do reino dele. Acabar com a vida do homem. Destruir a vida do homem é só você olhar ao seu redor. Mas Jesus, ele diz, eu, porém, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida abundante, cheia da minha presença. Então, queridos, a palavra é clara. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. O reino do diabo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna, reino de Deus. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou e abriu as portas do céu para que você possa entrar. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus falando através de Moisés ao povo. Eis que eu ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. A bênção, se diligentemente ouvirdes a minha palavra e a obedecer. E a maldição, se fizer o contrário, se desobedecer. Porque foi na desobediência que Adão caiu, que o homem foi contaminado pelo pecado. Então, Deus, desde o princípio da história, sempre coloca as duas opções na frente do homem, mostrando a liberdade que ele tem para escolher Deus ou não. Deus ou não. Caminho da vida e da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Quando Jesus vem pregar, ele diz, olha, está diante de vocês o caminho estreito e o caminho largo. E Jesus disse, olha, o caminho largo, muitos estão entrando por ele. Mas o caminho largo conduz à condenação eterna. E o caminho estreito conduz à salvação.
Então, desde sempre, está diante de nós a opção de escolher ou o reino de Deus ou o reino do diabo. Ou a vida, ou a morte, ou a bênção, ou a maldição, ou o caminho estreito, ou o caminho largo, mas Deus diz, escolhe a vida. Escolhe a vida. No final dessa mensagem, eu vou perguntar quem quer aceitar Jesus nessa noite. E o que é aceitar Jesus? O que é aceitar Jesus? Quando você baixa um aplicativo no seu celular, você aceita lá. Nós nem lê, né? Mas aceita. Li e concordo. Nem leu, mas é isso aí. Só que o acordo que Deus fez com você está registrado. Aleluia! E ele diz, olha, eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus da aliança. Ou seja, eu sou fiel. Não se preocupe não, que a minha parte eu faço. Tudo que diz respeito à vida e à santidade da minha parte, vocês têm o sim e o amém. É só vir. É só vir. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que é que contempla esse acordo? As bênçãos de Abraão. Lá, quando o pastor leu aqui uns 2, 3 domingos atrás, se não me engano, ele leu sobre as bênçãos de Abraão. Onde tu puser a planta dos teus pés, será teu por herança. Bendito serás ao entrar, ao sair. Todas aquelas bênçãos. Você pode ficar com a pulga atrás da orelha. Mas aquelas bênçãos são para você. Para mim. E não sou eu, mais uma vez, que diga, é o apóstolo Paulo, se não me engano, no livro de Gálatas. Ele diz que em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Só que ele diz, não em ti exatamente, mas no teu descendente. Ele não diz na sua descendência, ele diz no seu descendente. O apóstolo Paulo pega e afirma, se referindo a Cristo. Em Cristo, todas as nações da terra podem ser benditos, como Abraão era. Como Abraão era. Se você crê na obra de Jesus, você pode ser abençoado, como Abraão era abençoado. E não é pouca coisa, é muita coisa. Aleluia, é muita coisa. Ser abençoado como Abraão era. O deserto seco, o povo passando fome. Onde ele cavava, tinha provisão. Porque é o princípio do reino de Deus, não te faltará, você será abastecido, eu sou o teu pai. Se você é mau e sabe dar chocolate, coisas boas, para o seu filho, disse Jesus, para os seus filhos mesmo. Ele diz, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se você tiver Deus como Pai e Ele puder ter acesso ao seu coração, você vai ter acesso ao coração dEle. Aleluia! Deus tem acesso a você? Deus tem acesso à sua vida? Tem mesmo? Aleluia! Sabe por que eu pergunto tem mesmo? Porque Jesus chegou para os discípulos e disse, prepara a ceia. Aí os discípulos estão lá. Ele ia preparar onde? Vocês vão por aqui. Quando chegar no caminho tal, vocês vão encontrar um homem. E vocês vão dizer para ele, o mestre mandou fazer a ceia na tua casa. Aí eu pergunto, Deus tem acesso mesmo a nós? Se Ele pedir uma loucura dessa, você vai fazer? Quando Jesus foi entrar triunfalmente em Jerusalém, Ele disse assim, pega um jumentinho que ninguém nunca montou. Ele disse, como é que nós vamos fazer isso, Jesus? Pai, você vai por aqui, dobra ali, para lá. Lá você vai encontrar 2 jumentinhos. Pode pedir. Pode desamarrar. Não peça não, desamarre. Desamarre, eles vão estar amarrados, pode desamarrar. Se alguém perguntar, diga que foi o mestre que mandou. Doideira, né não? Aí os caras foram, os discípulos foram. Desamarraram. Pegaram o jumentinho do dono. Rapaz, vai para onde comer o jumento? Rapaz, foi o mestre que mandou, meu irmão. E aí, Deus tem acesso a você? Deus tem acesso ao seu coração? Se Ele mandar você ir lá no Roberto Pessoa dizer que ele vai morrer. Como Isaías foi ordenado por Deus, disse, vá lá e diga que o rei vai morrer.
E aí? Arruma a tua casa, macho. Põe a casa em ordem, porque tu vai morrer. Tem mais. Ele se humilhou. O profeta estava chegando na porta quando Deus diz, vai lá, diga que ele não vai morrer mais não. Se fosse nós, né? Dizer, rapaz, eu estou ficando doido, mano. Estou ficando doido. Acabei de dizer que o homem vai morrer, agora eu vou lá dizer que ele não vai morrer mais. Aí o cara pega e Deus manda ele ficar só no 3 anos. E aí? Hein? Deus tem o seu coração? Deus tem. Deus pode tocar mesmo. Deus pode pedir para tu abençoar um irmão. Deus tem acesso ao seu bolso. Oh, irmão, você só vai acessar o bolso de Deus quando ele acessar o seu, pode ter certeza. Oh, aleluia, se você quer mais de Deus, se dê mais para Ele. Pode levantar a mão, chorar, levantar e dizer, Senhor, me dá mais de Ti. Ele não vai dar se você não se doar mais para Ele. Nós não... Oh, meu Deus do céu. Se acorda às 5 horas da manhã, a gente não quer. Faz uma vigíliazinha sexta para sábado. Não, é o dia do meu descanso. Vou fazer não, deixa para amanhã. Aquelas intuições, impressões. Então eu pergunto mais uma vez, Deus tem o seu coração? Aleluia, Deus pode contar com você para ganhar alguém, para arrancar o perdido das mãos do diabo. Sabe por quê, querido? Porque o reino de Deus, ele existe, o reino do diabo, ele existe, mas em João capítulo 3, 1 João epístola, no versículo 8, a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Basta uma palavra do Senhor e a sua vida pode ser transformada, será transformada. Basta uma palavra. Aquela situação impossível que você acha, basta uma palavra, porque a manifestação do Filho de Deus há mais de 2000 anos na cruz do Calvário destruiu as forças do diabo. A Bíblia diz que na cruz do Calvário ele despojou o diabo de todas as suas armas contra a igreja do Senhor. Ele não pode contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você estiver no corpo de Cristo, o diabo não pode te tocar. Aleluia! Você é mais do que vencedor por aquele que te amou primeiro. Você é mais do que vencedor em Cristo. Aleluia! O reino de Deus não pode ser abalado. Tudo isso que eu estou te dizendo nunca mudará. Nunca mudará. Circunstâncias mudam. Pessoas mudam. Doenças vêm e vão. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela não muda. Você acha que sonha grande, que pensa grande? A Bíblia diz que os pensamentos dele é maior do que os teus. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou imaginamos. Ele é poderoso, você pertence, você está em um reino que não pode ser abalado, as suas estruturas não mudam, o seu alicerce é sólido. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina do alicerce chamado Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor não vai afundar, porque Jesus é o alicerce. Nós somos o baluarte da verdade. Aleluia, Igreja do Deus vivo. Esse reino, querido, nós participamos dele. Existem princípios. Existe regra. Olha, as portas do reino estão escancaradas. Estão escancaradas para você nessa noite. Aleluia. Jesus mudou a minha estrutura, mudou a sua estrutura para receber esse reino. Olha, Jesus estava com os discípulos, falando a respeito de sua morte. E ele diz, convém que eu vá para Jerusalém. E o Filho do Homem vai ser morto, espancado, vai sofrer na mão dos homens. Mas ao terceiro dia ele vai o quê? Ressuscitar. Aí os apóstolos, principalmente Pedro, se zangavam, né? Nessas horas. Ele disse, não, Senhor, isso não vai acontecer, não. Não vou deixar isso acontecer. Aí Jesus disse, olha, convém
que eu vá. Só que ele não diz só convém, ele diz convém a vocês que eu vá. Ele poderia, convém a mim, rapaz, eu vou para a casa do Pai. Vou voltar para o meu lugar de glória. Mas ele não diz isso. Ele diz, convém a vocês. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não vem. Se eu não for o Consolador que vos guiará a toda a verdade, ele não vem. Convém a vocês que eu vá. É bom para mim, eu acho que ele pensou assim, é bom, né? Porque eu vou voltar para a casa do Pai, meu lugar de glória, mas convém mais a vocês, porque o Espírito Santo vem. E o que ele estava dizendo, vocês vão experimentar coisas extraordinárias, que os homens da antiga aliança, que nós tanto enchemos os olhos e achamos lindo, porque é mesmo lindo, eles desejavam viver o nosso tempo. Imagine aí, meu irmão, Elias vivendo no nosso tempo. Meu Deus do céu, hein? Pois é, a Bíblia diz que ele é como nós, homens sujeitos às mesmas paixões, os mesmos desejos. Aleluia, os olhos do Senhor, o pastor está citando muito esse versículo aqui, estão sobre a terra buscando alguém cujo coração é totalmente dele. O nosso coração é totalmente dele, querido. É mesmo, ele pode tocar na minha vida, ele pode tocar no meu bolso, ele pode me pedir alguma coisa e eu vou fazer porque desejo fazer, porque é bom obedecê-lo. Nós temos que matar nossa carne para ficar mais fácil. Nós temos que matar a nossa carne para ficar mais fácil. Ouvir e obedecer a Deus. Essas bênçãos, como eu disse, essas bênçãos do reino estão disponíveis para mim, para você. Existem princípios, um dos primeiros princípios é entregar a vida a Jesus, para começar a entrar. É entregar a vida a Jesus, é aceitar Jesus, é receber Ele, é assinar o acordo lá de baixo. Eu li e concordo com as bênçãos de Abraão vindo para mim desde que eu me submeta a Cristo. Você assina quando recebe lá o aplicativo do mesmo jeito. Se você entregar a sua vida para Jesus, é o sinal que você está assinando debaixo da folha o contrato com alguém que é plenamente fiel. Amém? Glória a Deus. Então, para você acessar esse reino, primeiro você tem que aceitar Jesus, entregar. É o primeiro passo para você entrar. Mas existem outros níveis para quem já entrou. E você precisa silenciar a voz da sua carne para ouvir. E isso só é possível através de jejum, de oração e de consagração. O próprio Jesus que a galera diz, mas ele era Deus. Certo, mas a Bíblia diz que ele abdicou de ser Deus. Ele deixou a sua glória e fez-se semelhante aos homens. Fez semelhante aos homens. Fez semelhante aos homens. Aleluia. Se ele tivesse como Deus, Deus não jejua, querido. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Amém. Quando estava na hora da sua morte, ele não precisaria, Pai, passa de mim esse cálice. Porque ele poderia até mesmo nem sentir dor se ele quisesse e tivesse como Deus. Mas ele estava como homem. E ele consagrou. Se Jesus orava o tempo todo, subia ao monte direto para orar com o Pai, passava horas de oração, jejum, 40 dias e 40 noites de jejum, consagrou na hora da sua morte e disse, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Que dirá eu? Que dirá você, meu irmão? Então, consagrar a sua vontade a Deus é um outro nível para você receber mais do seu reino, receber mais do seu poder, da sua glória e usufruir das mesmas coisas que os apóstolos usufruíam e recebiam. A Bíblia diz que eles, depois, nos últimos detalhes que Jesus estava passando para eles, disse, olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido. E ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo vai entrar na vida de vocês, aquele que precisa vir, para que a minha obra esteja plenamente concluída. Ele virá sobre vocês e vocês terão poder e autoridade. Mas para isso, querido, olha, não existe essa de eu plantar na carne e colher no Espírito. Não existe.
Não existe. Planta na carne, vai colher na carne. Se plantar no espírito, vai colher no espírito. Não tem negócio de plantar caju e colher goiaba. Não existe. Não existe. Ou nós nos consagramos e entramos profundo na vida com Deus, ou nós nunca usufruiremos do melhor dele para nós. Nunca. Isso aqui não é para você ficar triste, não. É para você ficar corajoso e entrar mais. Não é para você ficar, ai, mas eu sou tão fraco. Não, isso aí ele já sabe, nós somos mesmo, mas ele nos deu o seu Espírito exatamente para isso. Eu estava lendo Tito, capítulo 2, a Bíblia diz que a sua graça nos capacita a viver uma vida santa. Aleluia! A graça de Deus nos capacita a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero ler com vocês Mateus capítulo 9. Quantos já pertencem ao reino? Quantos já entregaram sua vida a Jesus? Amém? Isso aqui é para você. Isso tudo aqui é para você, para todos que estão aqui. Mas, para quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, existe um nível novo. Um nível primeiro, aliás. Um primeiro nível que você precisa entrar para que você possa usufruir do reino de Deus. Ah, irmão, mas isso aí é só porque tu quer me levar para a tua igreja. É não, irmão. É porque o dono do reino, ele estabeleceu regras. Ele estabeleceu regras, princípios. E quem sou eu para quebrar as regras do reino de Deus? Quem é você para quebrar as regras do reino de Deus? Ele não pode ser abalado. Ele é inviolável. A gente pode até andar da nossa própria força, com a nossa própria vontade, com uma folhinha, uma atrás, outra na frente, como fez Adão e Eva. Mas não vai funcionar. Precisa estar vestido. E quem te veste para estar diante de Deus é o Senhor. Nenhum homem na terra é capaz de te vestir com veste de santidade para que você possa adorar a Deus. Nenhum homem na terra, nenhuma religião na terra é capaz de te vestir com as vestes necessárias para comparecer diante de Deus. Somente o sangue de Jesus, ele não limpa, ele tira a velha e dá uma nova. Aleluia! Somente o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus pode te tornar apto a estar diante de Deus. Jesus, como eu já disse em outra pregação, ele sempre pega como é que eu digo aqui? O cara fez uma pergunta a respeito de jejum, nesse texto que nós vamos ler, e Jesus aproveitou para ensinar um princípio. Amém? Então vamos lá. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? 14, eu disse. De novo, Mateus capítulo 9, versículo 14 até o 17. Que diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Enquanto o noivo está com a galera está lá brincando, curtindo, né? A festa do casamento. E a questão de jejuar e ficar triste é porque o cara fica triste mesmo, né? Sem comer. Pois é. Inclusive, Jesus, em Mateus capítulo 6, quando vai ensinar a respeito do jejum, ele diz: não faça que nem os fariseus, que vão para as praças e demonstram estar triste.
Fica lá. Para todo mundo ver que ele está jejuando. E Jesus disse, eu vos afirmo que eles já receberam o galardão dele. É dos homens, não é do céu. Então, esse primeiro versículo está falando basicamente disso. Aí agora que chega. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Amém? Vou ler de novo. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aleluia. Glória a Deus. Vestes, na Bíblia, fala de santidade. Da forma como você se apresenta diante de Deus. Aqui tem duas coisas. Primeiro, mente, raciocínio, ideologia velha, que diz respeito a você. Mas eu quero começar primeiro a falar a respeito de Deus. Vestes fala a respeito de como você aparece diante de Deus. Em Apocalipse, o João vê lá o pessoal com as vestes resplandecentes e ele diz o quê? Quem são estes? Essas roupas brilhosas, né? Ele disse, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estavam aptos a se apresentar diante de Deus. Veste nova. Não era remendada, era nova. Aleluia. No capítulo 22 de Mateus, tem a parábola das bodas. Em Lucas também repete essa parábola. E o rei mandou convidar todos e a Bíblia diz que cada um começou a inventar uma desculpa. Não, rapaz, eu comprei um terreno ali meio grande. E eu estou indo dar uma olhada. O outro diz o quê? Eu comprei uma junta de boi, eu estou indo ver. E o outro, rapaz, eu casei. Coisas naturais que todos nós fazemos. Nós queremos comprar um terreno grande, não, João Vitor? Comprar um terreno ali na beira da praia. Eita Deus. Nós queremos. Uma junta de boi. Tem um amigo meu ali que está comprando uns boizinhos, né? É bom. Casar nem se fala. Meu Deus do céu, a lua de mel, eita Deus, é bom demais, né? Aleluia. Mas esses caras começaram a dizer, não, nós não vamos para a festa. Nós não vamos para a festa. De forma que a festa ficou vazia. Não tinha ninguém na festa. O dono da festa reuniu seus funcionários e mandou convidar a todos para que a festa estivesse cheia. Olha aí, Jesus quer que a festa dele esteja cheia, lotada. Ele quer que eu esteja lá. No entanto, quando o rei entra na festa, ele vê alguém que não tinha o quê? Vestes. Aí ele diz assim, ó, chega no cara e diz assim, ainda chama de amigo. Ei, amigo, como foi que tu entrou aqui sem ter as vestes adequadas? E quando você vai estudar a cultura da época, o rei, ele dava veste para quem não tinha. Olha só. Não era falta de roupa. Não era falta de veste. Era falta de quê? De se atentar à provisão. Você não tem roupa não, eu lhe dou, rapaz. Só não entre na festa desse jeito. Então, veste fala da forma com que você se apresenta. Aparece diante de Deus. E ele está disposto a não cortar e botar um remendo nas suas vestes velhas. Ele quer trocar a tua roupa.
Ele quer te dar uma veste nova para que você esteja apto para entrar diante dele, comparecer diante dele. Aleluia, você só precisa dizer, li e aceito o acordo. Eu li e aceito, eu assino embaixo, eu assino um acordo com Deus hoje. Eu entrego minha vida a Jesus hoje e Ele vai te dar vestes novas. Ele vai te dar vestes novas para que você compareça diante dele. Eu vim de trás para frente de propósito. Aliás, de frente para trás. Apocalipse, Mateus, Gênesis. Por quê? Porque Adão pecou. E imediatamente ele percebeu que estava nu. E o que foi que ele fez? Pegou folhas e fez roupas. Esse é o nosso jeito de se apresentar diante de Deus. Esse é o nosso jeito de se apresentar diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus matou um animal, um cordeiro, e fez roupas para que os homens, Adão e Eva, pudessem aparecer diante de Deus. Mas o mais cruel aqui desse Gênesis, dessa história, é porque na hora que o homem pecou, por isso que o homem não poderia comparecer diante de Deus, porque na hora que ele pecou, a sua natureza foi trocada. E aquele que era filho de Deus, passou a ser filho do diabo. É por isso que Jesus está dizendo aqui, que ele não pode remendar, não é de impossibilidade, é de bom senso. Não pode, não é porque não possa, você pode, se você quiser remendar a sua roupa, se você quiser andar de qualquer jeito diante de Deus, Ele não vai lhe matar por isso. Mas um dia nós prestaremos conta e a provisão do dono da festa é: eu tenho vestes novas para você. Eu não quero remendar a sua roupa, eu quero trocar ela, eu quero te dar vestes novas. Ele está falando de estrutura que Ele quer te dar para que você possa receber o novo de Deus, a roupa nova de Deus, o vinho novo de Deus. Aleluia, Deus tem um novo nascimento para você, meu amado. Deus tem um novo nascimento, vestes novas para você, vinho novo para você. Agora você precisa se tornar um odre novo diante de Deus, mediante assinar o contrato, o acordo, dizer: eu recebo Jesus, eu entrego a minha vida a Ele. Você entende isso? Então a parte de Deus que eu falei já está disponível. Que é o que? O novo nascimento na hora que você entrega a sua vida a Jesus. Isso aí é a parte de Deus. Nicodemos chega para Jesus e diz: Senhor, nós sabemos que Tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faria os sinais que Tu fazes se não fosse de Deus. Aí Jesus diz: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Essa tua estrutura velha não presta mais. Esse teu raciocínio humano para se chegar a Deus não serve. A tua religiosidade, Nicodemos, não presta. A Bíblia diz que a justiça do homem, feita pela própria mão do homem, são como trapos de imundícia diante de Deus. Fede. O mais bonito que você possa fazer na sua força, fede diante de Deus. Porque precisa arrancar a natureza velha. E Jesus disse que quando nós o aceitamos, a nossa natureza é trocada. E nós passamos novamente em Cristo a ser filhos de Deus. Com a natureza de Deus. Por isso que não dá para remendar, tem que nascer de novo. E só nasce de novo quando eu entrego minha vida a Jesus. Só nasce de novo quando eu digo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego minha vida a Ti a partir de hoje. Então a parte de Deus, Ele já fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi a morte, foi a substituição. Jesus substituiu e assumiu o meu lugar.
A morte que era minha, Ele pegou e me deu a sua vida. A pobreza que era minha, Ele pegou para Ele e me deu a sua riqueza. Aleluia! É isso, meu querido. Que Ele tem para te oferecer. A sua parte é entregar a sua vida a Jesus. Deixar que Ele faça de você uma nova criatura. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a parte de Jesus, Ele já fez. Sim ou não? A parte dele Ele fez. A Bíblia diz que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo. E quando Ele estava na cruz, Ele disse: Pai, a minha parte está feita, está consumado. Por que Jesus disse está consumado ali? Porque o restante era com Deus. E Ele confiava plenamente em Deus. O Pai vai me ressuscitar. Aleluia! Aleluia! E nessa noite eu lhe convido, como eu já lhe avisei antes, que eu ia fazer isso. Eu lhe convido nessa noite a fazer a sua parte. Aleluia! A sua parte é: entregue sua vida a Jesus nessa noite. Diga: Pai, eu aceito. Eu aceito fazer a minha parte nesse acordo. Aleluia! Venha a Cristo nessa noite em nome de Jesus.